Olá pessoal, mais um programa Life and Law da TV Queens United TV. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Kleber Lopes, um advogado criminalista, bastante conceituado em Brasília, e nós vamos falar de crimes cibernéticos. E eu vou entrar já com a pergunta mais direta, mais objetiva, o que vem a ser crimes cibernéticos, Dr. Kleber? Olá, na verdade não existe uma classificação do que seja crime cibernético. Nós usamos essa expressão crime cibernético para definir todo e qualquer crime que venha a ser praticado no ambiente virtual. Então, é possível que vários crimes sejam praticados no ambiente virtual e nós os chamamos então de crimes cibernéticos. Veja que nós podemos ter desde um estelionato, passando pelo crime de furto, crimes contra a honra, como injúria, difamação, calúnia, tudo isso pode ser praticado pela internet. Fraudes bancárias, não é? Há vários crimes que podem ser praticados pela internet. Claro que nós temos algumas infrações que são mais próprias do ambiente virtual, como as invasões a sistemas de segurança, furtos praticados por meio de fraude bancária, não é? São algumas infrações mais vocacionadas para o ambiente virtual, mas é possível, como eu disse antes, que sejam praticadas várias infrações penais no meio da internet. Dr. Kleber, eu participo de vários grupos nas redes sociais e quase que diariamente tem algum colega meu, algum amigo alertando que a sua conta do Instagram foi fraudada e estão utilizando ela para fins, para obter vantagem ilícita. Inclusive, eles conseguem modificar, entrar, não sei de que forma, mas, e aí a gente percebe o quanto que é vulnerável, né? Eles conseguem mudar a senha, a sua senha, mudar o e-mail e você perde totalmente a propriedade, a titularidade daquele Instagram. Que tipo de crime que a gente pode classificar? Veja bem, nós estávamos falando exatamente disso. A internet, embora pareça ser, não é um ambiente seguro. Talvez um dia até seja, não é? Porque há uma preocupação mundial em melhorar cada dia mais a segurança do ambiente virtual. As empresas responsáveis por essas redes sociais, naturalmente, se preocupam muito em garantir ao seu usuário, ao seu cliente, não é? Um ambiente seguro, mas nós sabemos que a internet ainda não é um ambiente seguro. Então, o que acontece com o usuário do Instagram, por exemplo, é que determinada pessoa consegue invadir a sua conta no Instagram e alterar dados que são do usuário titular e, a partir dessa fraude, a pessoa consegue, não é, obter vantagem indevida, fazendo, muitas vezes, os amigos daquela pessoa de vítimas, não é? É muito comum alguém invade a rede social de alguém e encaminha uma mensagem para uma pessoa conhecida solicitando um depósito em dinheiro, solicitando alguma transferência bancária e muitas vezes a pessoa, no momento em que não consegue falar com aquele amigo titular da conta, acaba atendendo aquela solicitação. Então, me parece que nós precisamos ter algumas cautelas, não é? Para vivermos em paz no ambiente das redes sociais, no ambiente virtual de um modo geral. Aliás, cada dia mais nós estamos sendo levados para o mundo virtual. Hoje nós já estamos falando da realidade metaverso, que é uma internet expandida com uma possibilidade muito maior do que a internet que nós conhecemos hoje. E isso seguramente vai também propiciar, vai permitir que as pessoas mal intencionadas possam se valer dessa vulnerabilidade da internet para praticar os mais variados delitos. Vejam, alguém invade o computador de alguém e obtém fotos íntimas. Esse é um crime muito comum. Obtém fotos íntimas daquela pessoa. A partir daí, começa um processo de extorsão. Então veja, o crime de extorsão que normalmente, ordinariamente, foi praticado no ambiente físico, não é? Hoje ele é muito comum no ambiente virtual. As pessoas invadem a máquina de alguém, o computador de alguém ou a rede social de alguém, extraem dali
documentos sigilosos ou fotografias da vida íntima da pessoa, e a partir daí começa um processo de extorsão. O sujeito, no primeiro momento, ele tende a ceder à extorsão, até que ela se torna insuportável, e aí ele vai procurar a polícia. Qual é a orientação? Procure a polícia na primeira hora. Não ceda à extorsão, porque a extorsão normalmente é um caminho sem fim. As pessoas vão extorquindo e não param. Então, a orientação é, no primeiro contato, procure a polícia. Nós temos presenciado um golpe muito comum. As pessoas se relacionam com outras no ambiente virtual e esse relacionamento, na verdade, já é uma fraude. A pessoa que está do lado de lá começa a encaminhar fotografias íntimas e depois a pessoa que está de cá recebe uma ligação que aparentemente é da polícia, mas não é da polícia, dizendo que aquela pessoa era menor de idade. E aí começa a extorquir a pessoa de cá para não levar aquele caso à polícia. Então, se nós pararmos para pensar, a criatividade da delinquência ela é tão extraordinária que nós não conseguiríamos definir hoje quais seriam os crimes possíveis no ambiente virtual. Eu acho que até o homicídio por induzimento talvez seja possível nesse ambiente virtual. O que é fundamental entender também é que muita gente considera a internet um ambiente seguro para praticar crime. E não é. Isso não é verdadeiro. A internet deixa vestígio de maneira muito mais expressiva do que os crimes praticados no mundo real. Então, é um engano achar que praticando o crime no ambiente virtual, o criminoso estará mais seguro. Ele até pode estar mais seguro no momento da prática do crime, porque obviamente ele está de maneira remota e ele normalmente não é alcançado em flagrante delito, diferentemente do sujeito que vai roubar um banco de maneira presencial, ele pode ser alcançado no momento da prática infracional com muito mais facilidade do que aquele que está praticando uma fraude bancária, muitas vezes a 2.000 quilômetros de distância da agência bancária. Mas não tenham dúvidas de que essa fraude deixará rastro e a polícia certamente encontrará a máquina, encontrará o caminho por onde essa pessoa passou para praticar a fraude bancária. Não tenha dúvida. E as polícias, de um modo geral, estão cada dia mais aparelhadas para realizar essa persecução, para combater esse tipo de infração que nós comumente chamamos de crime cibernético. Dr. Kleber, no próximo bloco nós vamos falar sobre as leis brasileiras relacionadas aos crimes cibernéticos. Voltando ao nosso programa Life and Law da Queens United TV, com o Dr. Kleber Lopes, advogado criminalista renomado em Brasília. Dr. Kleber, quais são as leis brasileiras que tratam sobre a questão dos crimes cibernéticos? Veja só, o Brasil tem... recentemente nós tivemos uma Lei Geral de Proteção de Dados, né, que essa lei busca conferir maior segurança no trato do dado, ou seja, toda aquela informação que gravita no ambiente virtual, ela deve ser protegida e nós temos medidas de proteção. Mas do ponto de vista criminal, o que nós temos visto nos últimos anos? Essas modalidades de crime praticados no ambiente virtual, eles não existiam antes, não é? Esses crimes não existiam. E o direito penal, que é a nossa ferramenta de combate a toda a criminalidade, o direito penal ele não antecipa o crime, né? O direito penal ele regula a realidade a partir da sua existência fenomênica, ou seja, primeiro é preciso que o crime aconteça e normalmente quando o crime acontece pela primeira vez não há uma legislação prevendo este crime, porque o legislador não trabalha
na especulação. O legislador não cria uma conduta na suposição de que daqui 2 anos ela vai existir. O legislador espera que a conduta seja praticada, espera que isso se torne uma realidade no mundo, na vida das pessoas, para que o legislador venha e diga, olha, invadir o computador de alguém e transferir dinheiro dessa conta passa a ser definido como crime de furto praticado mediante fraude. Tipicidade. Nós estamos falando exatamente disso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é uma regra universal, né? O princípio da anterioridade da lei penal, ou seja, só pode ter crime se aquela conduta praticada esteja previamente estabelecida pelo legislador. Então nós temos inserção indevida de dados no sistema da Previdência Social. Era uma conduta que não existia. Durante muitos anos isso não existia. E aí as pessoas, os órgãos de controle começaram a perceber que estava havendo a inserção indevida de dados no sistema da Previdência Social e as pessoas estavam se aposentando a partir desta inserção fraudulenta. Criou-se então um tipo penal, criou-se um crime, contemplando exatamente essa conduta que já se sabia estava sendo praticada. Então, o direito penal caminha sempre assim. Nunca o direito penal antecede o fato. Ele espera que o fato aconteça e depois ele regula esse fato e, a partir disso, estabelece uma pena como punição para essa conduta. Com base na casuística, né? Exatamente. Então, não há como... até porque o direito penal não pode sugerir o crime, não é? Senão o legislador vai dizer assim, olha, eu vou criar aqui algumas condutas que ainda não foram praticadas, mas se elas forem praticadas, eu já tenho a pena. Então, é como se o direito penal estivesse estimulando o próprio crime, e não é essa a lógica do direito criminal. Dr. Kleber, quais os crimes cibernéticos mais comuns hoje em dia? Olha, eu não tenho dúvida de que os crimes cibernéticos mais comuns são aqueles de ordem financeira, são as fraudes bancárias. Seguramente esses estão na frente de todos. Depois nós temos um crime muito comum que é a pornografia infantil. Há uma quantidade imensa de pessoas no mundo envolvidas na divulgação da pornografia infantil. Esse, inclusive, é um crime que foi tipificado não faz muito tempo no Brasil, porque não era comum esse tráfego de imagens de pornografia infantil pela internet. As pessoas começaram a perceber, as autoridades começaram a perceber que isso virou um negócio, isso virou uma rede mundial de pornografia. Negócio lucrativo. Lucrativo, inclusive. Então, os países, de um modo geral, os países começaram a se organizar. Nós temos acordos internacionais que visam exatamente coibir esse tipo de crime. Não raras vezes nós temos operações desencadeadas no Brasil, mas que foram iniciadas em países da Europa, em países da América do Norte, porque há uma cooperação internacional voltada exatamente ao combate da pornografia infantil. E outro crime muito comum é o crime contra a honra, que na verdade se divide em 3 categorias. Nós temos a injúria, a difamação e a calúnia. Então, é muito comum também, não é, a prática de crimes dessa natureza. O racismo também é um crime muito comum praticado pela internet. Aqui e acolá nós nos deparamos com expressões racistas, preconceituosas no âmbito da internet. E quando você me pergunta como saber se foi vítima de crime cibernético... porque no mundo real é fácil, né? Acontece ali, você percebe, mas e no mundo virtual? Pois mas isso é que eu digo, no mundo virtual as coisas se espalham muito mais rápido, né? Se alguém fizer hoje uma postagem racista na internet, em menos de 1 hora, o mundo inteiro sabe disso. Nós tivemos recentemente um caso de um médico brasileiro que estava no Egito e ele supostamente praticou lá uma ofensa a uma determinada funcionária da loja. Em menos de 1 hora, uma pessoa nos Estados Unidos da América viu a postagem e denunciou para as autoridades europeias e esse médico não conseguiu sequer embarcar para o Brasil. Então veja que no ambiente virtual
a informação transita de maneira muito mais rápida. Então, normalmente não demora muito para que as pessoas percebam que foram vítima de um crime praticado pela internet. E aqueles crimes mais, vamos dizer, da elite, mais complexos, que são os hackers, por exemplo, que entram nos países, impedindo, por exemplo, a questão da eletricidade, nos bancos. Isso aí é um crime mais normalmente, suntuoso, né? Normalmente ele é identificado muito rapidamente, porque a tecnologia que protege a instituição detecta muito rapidamente que houve uma invasão. É claro que até se chegar ao autor dessa invasão, demora-se um pouco mais. Por conta de quê? Porque normalmente essas invasões são praticadas à distância. Para a gente usar um exemplo muito conhecido, o Pentágono, por exemplo, que talvez seja o local mais seguro do mundo, ou um dos mais seguros do mundo, o Pentágono sofre ataques cibernéticos quase que diariamente. E alguns são exitosos. Então, só que às vezes as pessoas praticam esses ataques do outro lado do mundo, para usar uma expressão conhecida. Então, ainda que se faça a detecção imediatamente, a localização do autor muitas vezes é demorada. Mas isso não faz com que, como eu disse antes, isso não faz com que a internet seja um ambiente seguro. A prática do crime ela é detectada imediatamente. E o rastro, o caminho percorrido, normalmente é identificado. Talvez se demore um pouco mais para chegar no autor do crime, mas as investigações, as técnicas de investigação acabam permitindo que isso aconteça. Próximo bloco, vamos dar orientações sobre esse assunto. Estamos aqui com mais um programa Life and Law da Queens United TV, falando sobre crimes cibernéticos. Dr. Kleber, onde denunciar os crimes cibernéticos? Bom, existe delegacia especializada? É isso que eu ia dizer. Na maioria das cidades hoje, já há delegacias especializadas para o combate a esse tipo de crime. Porque a investigação dos crimes praticados no ambiente virtual é uma investigação diferenciada, porque ela é uma investigação que necessariamente precisa percorrer os caminhos deixados ou os caminhos percorridos pelo próprio criminoso. Então, é uma investigação um tanto quanto diferenciada. E por isso mesmo, na maioria das cidades, pelo menos nas cidades mais populosas, né, nós temos delegacias especializadas para o combate a esse tipo de crime. E o registro, inclusive, pode ser feito pela própria internet. Sim. A delegacia normalmente disponibiliza um canal em que as pessoas entram ali, fazem a sua denúncia e a investigação começa imediatamente. Mas, obviamente, não havendo delegacia especializada, a pessoa deve procurar a unidade policial mais próxima da sua casa e levar o fato ao conhecimento da polícia. E, aliás, é muito importante que as pessoas levem o fato ao conhecimento das autoridades policiais, porque mesmo que ela não seja, vamos dizer assim, não tenha o seu caso resolvido, não tenha o seu caso esclarecido, o seu caso pode servir... São os dados, O seu caso pode servir de, vamos dizer assim, de experiência investigativa que vai permitir o esclarecimento de outros casos iguais àquele e vai coibir esse tipo de infração a médio e a longo prazo. Sem dizer que, para a polícia, a informação sobre a existência de crimes, sobre o número de infrações penais que estão sendo praticadas, essa informação é muito importante para a polícia, para que a polícia possa mapear exatamente a delinquência, porque nós temos no mundo uma quantidade enorme de crimes que sequer chegam ao conhecimento da autoridade policial. Nós chamamos isso na criminologia de cifra oculta da criminalidade. E isso é um grande problema para as autoridades da persecução criminal, exatamente porque a míngua de dados, a míngua de informações seguras sobre as infrações penais
não se pode fazer uma política eficaz de combate à criminalidade. Então, é fundamental que as pessoas procurem as autoridades, procurem as delegacias, denunciem, que usem da internet para fazer essa denúncia e que use até das redes sociais para repercutir essas infrações penais, exatamente para que as pessoas possam ter cautela. Por exemplo, essa prática comum da invasão da rede social, as pessoas têm divulgado muito isso, essa prática de mandar uma mensagem para uma pessoa pedindo dinheiro, isso já se tornou uma prática tão conhecida que as pessoas já têm cautela. Quando alguém recebe uma mensagem de um suposto amigo pedindo um depósito em dinheiro, normalmente as pessoas já não fazem isso na primeira hora. Entram em contato com a pessoa, telefonam, mandam uma mensagem, ligam para uma pessoa conhecida para confirmar se de fato aquele amigo está em dificuldade. Não é? Então, isso aconteceu por conta de quê? Por conta exatamente da internet, que permitiu esse espalhamento entre as pessoas de que estavam praticando esse crime. Então vejam que a própria internet favoreceu a democratização dessa informação e com isso as pessoas, de um modo geral, já têm consciência de que essa infração está acontecendo entre nós e nós precisamos ter cautela para que ela não aconteça. Doutor Kleber, quais as boas práticas para se proteger dos crimes cibernéticos? Olha, primeiro ter essa compreensão muito clara de que a internet não é um lugar seguro. A gente precisa ter essa cautela permanente, quer dizer, uma vigilância diária. Assim como nós não devemos andar com o celular na mão numa praia movimentada em cidades que nós sabemos que a violência é muito presente, nós não devemos andar ali com o celular exposto, andar com uma joia pendurada no pescoço, enfim. Então, no ambiente virtual, nós precisamos ter cuidado com senha bancária, nós precisamos ter cautela com as operações bancárias que realizamos, nós precisamos adotar medidas de segurança que a própria internet nos disponibiliza para dar mais segurança nas nossas operações. Nós precisamos ter cuidado com essas mensagens que recebemos de supostos amigos pedindo para que façamos um depósito na conta porque ela foi fazer e não conseguiu fazer. Então, são cautelas e vamos dizer assim, e condutas de segurança que nós devemos ter de maneira permanente. Não podemos achar que a internet é um ambiente seguro, que não é. A internet é um ambiente extremamente vulnerável. Se nós tivermos essa compreensão permanente, seguramente nós vamos reduzir o risco. Claro que nós não podemos viver num mundo sem risco e não podemos viver num mundo sem crimes, porque isso seria uma utopia e não é assim desde os primórdios e seguramente não será assim daqui para frente. Então, a nossa estratégia é reduzir o risco, ou seja, eliminarmos os riscos desnecessários. Ah, que bom. Muito boa a entrevista, de grande valia para a população, doutor Kleber. Gostaria de te agradecer por ter aceito o convite para falar para o programa Life and Law da Queens United TV. Obrigado. Estou sempre à disposição.